Loki acabou. E com isso começa um novo universo Marvel? Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Bom, primeiro eu quero agradecer aí para os amigos que permaneceram no canal, mas que por uma série de razões eu não consegui fazer as análises dos demais episódios de Loki. A gente pode retomar isso, caso seja do interesse de vocês, né? E agradeço então por terem permanecido. Mas o que eu tenho para contar para vocês é que chegamos ao final então da série Loki, no seu 6º episódio, e caiu a casa, né? Caiu a casa gigantescamente. Para quem não conhece as histórias em quadrinhos, ficam muitas perguntas, né? E eu quero elucidar isso com vocês. Então, fazendo assim uma rápido apanhado do episódio, né? No 6º episódio de Loki, eles finalmente adentram o que eles falam da cidadela no fim do tempo. E lá eles vão ter o encontro com o tal gerente, o chefe, o manda-chuva da TVA, né? Da autoridade temporal. E aí o que acontece, né? Ao chegar lá, eles já se reparam com uma primeira barganha com a senhora Minutsu, que provavelmente é uma inteligência artificial, né? Extremamente avançada, por sinal. Propõe a eles uma troca, né? Ela diz que pode dar tudo que eles sempre quiseram, tanto ao Loki, né, que a gente conhece, quanto a Sylvie, né? Ela está disposta a fazer com que eles tenham tudo. Vencer os Vingadores? Pronto. Ser o Senhor de Asgard? Pronto. Tudo o que eles quiserem. E é evidente que os nossos heróis, né, ou anti-heróis, ou heróis, eu não sei, nessa altura do campeonato eu já não sei mais, né, não aceitam a barganha. E seguem o seu destino para se deparar, então, com aquele que permanece, The One Who Remains, né, que é um antigo conhecido de quem acompanha os quadrinhos da Marvel, né, e aí eu esperava encontrar, né, o One Who Remains dos quadrinhos, que era um antiquíssimo senhor, né, que gerencia a TVA há muitas épocas. E o que eles fizeram, né, muito sabiamente, eu diria, no universo Marvel dos cinemas, né, porque essa série era para ser no cinema, né, a gente nota pela quantidade de coisas que estão surgindo, né. Eles fazem um amálgama entre um personagem que vai ser conhecido, né, muito em breve de quem acompanha os filmes, com outro personagem dos quadrinhos que se chama Nathaniel Richards, ou ainda que se chama Immortus, ou ainda aquele faraó egípcio. Meu Deus do céu, por que ele tem tantos nomes? Porque ele é Kang, o Conquistador. Calma, calma. Quer dizer que mataram o cara no início da série? Calma, calma. Vamos chegar lá. Na verdade, esse amálgama de personagens é entre Nathaniel Richards e o One Who Remains, pelo menos comparado ao quadrinho, tá? Eles juntam essas coisas e tornam ele o gerente da TVA. E aí ele começa a explicar o que está acontecendo, literalmente, né? A parte em que o vilão, né, explica o que está acontecendo. E aí ele deixa muito claro que o que ele está fazendo é protegendo a linha do tempo das suas próprias encarnações, ou seja, ele está protegendo tudo de ele mesmo, porque aqueles seres que vivem em realidades paralelas, né, que ele encontrou e que ajudaram a moldar o universo, como a gente conhece, o universo Marvel, como a gente conhece, são tão ou mais ainda vilanescos que eles. Ele seria a versão tranquila, a versão pacífica e que conseguiu permanecer viva porque era muito inteligente, né? Então a gente pode dizer, apontar claramente que esse é Nathaniel Richards
o homem que vive no século 31, que inclusive, para quem não sabe, é descendente de Reed Richards do Quarteto Fantástico, olha aí as ligações, né? E que vai ser, e essa é uma das encarnações de Kang, o Conquistador, que esse sim é um grande vilão na Marvel, um senhor que viaja no tempo, né, um senhor do tempo e das diversas eras temporais. Então fica muito claro, né, o que a Marvel está tentando fazer, né? Eles mostram claramente, eles pavimentam claramente a quarta fase do multiverso Marvel, né? A gente pode agora até chamar esse MCU de multiverso da Marvel nos cinemas. Porque o que acontece, né? Após a grande luta entre Sylvie e Loki, eles acabam discutindo porque Loki cresce, né? A gente nota claramente que ele cresce e muda, né? Ele é muito mais cauteloso, ele está muito mais consciente de si mesmo. E aí, né, o episódio nos prega uma peça e novamente aquelas peças que quem gosta de uma boa história, né, de acompanhar uma boa história, fica surpreso com a reviravolta e com uma resposta simples e muito agradável, que é a Sylvie vencendo a luta, né, jogando Loki para longe e decidindo ela o que fazer com o Nathaniel Richards, ou o Immortus, ou quem quer que seja, né, aquela versão do Kang que está ali na frente deles. E a decisão dela é de execução sumária, né? Ela tem muito ódio, então aí a peça que eu falo do roteiro e que a gente falou nos primeiros vídeos, né, que Loki é um personagem para fazer os outros crescer, isso continua. Só que Sylvie agora, né, a Loki mulher, é a personagem que vai fazer o nosso Loki, Tom Hiddleston, crescer. E é muito legal isso, né? Porque Loki continua sendo, né, o suporte para que a melhor versão dos outros apareça. Então essa ideia de crescimento e de ciclo e de mudança, né, é muito abordada na história o tempo todo e é muito bacana, né? Então dá para resumir bastante o episódio a essa situação, né? E aquele ali vai ser o novo vilão do MCU, né? Então, eu diria assim que é um final de primeira temporada primoroso, muito agradável para quem acompanha a série, né? E gosta de quadrinhos, principalmente para o fanboy como eu, né, que adoro quadrinhos. Foi uma surpresa atrás da outra. O episódio 5 foi uma obra, provavelmente uma obra-prima, né? O 4 foi um pouco devagar, mas ainda assim foi bom, e o 5 foi fantástico, né? Principalmente com a aparição do Loki velho, né? O Older Loki, né? E com o cocô de Loki também, né? Que é fantástico, né? Então as escolhas narrativas, na minha opinião, são muito boas, e a gente já vê aí com se WandaVision e Soldado Invernal foram apontadas, indicadas para Emmy, né, para prêmios Emmy, Loki vai levar com certeza no ano que vem muitos prêmios, porque ela é realmente um trabalho primoroso, muito esperto, né, da Marvel, na minha opinião, né, gente, que há quem discorde, fiquem à vontade, né? Gostaria até de que vocês comentassem aí as discordâncias de vocês, para que a gente possa discutir, né, e fazer esse canal crescer. Então, em linhas gerais, é uma série imperdível para quem adora a Marvel. É uma série imperdível para ver a performance de Tom Hiddleston, que simplesmente ele arrasa, né? Ele é o Loki, ele é um dos personagens mais carismáticos da franquia, na minha opinião. E ele faz uma coisa que é impressionante, que aquela pessoa que lê quadrinhos gosta muito de fazer, é pegar e ler os quadrinhos, né? Reler, e a gente vê acompanhar o crescimento do personagem. E o que a gente vê é isso, né? A gente vê um Loki lá dos primeiros filmes, né? Totalmente mimado, né? Totalmente querendo chamar a atenção, muito mais chamar a atenção e fazendo pirraça para que o pai, Odin, o ame, né? Assim como na mitologia um pouco, né?
enquanto vemos um Thor completamente mimado também, mas por outro lado um guerreiro, um cabeça quente, e ainda assim esse Thor tão perceptivo, tão esperto, né? Desculpe, esse Loki tão perceptivo, tão esperto, acaba sendo preterido ao trono, e o trono é dado para Thor, o guerreiro, né? E isso realmente só gerou mais ciúmes e mais problemas. Então nós vemos uma ideia de traumas de família, né? Onde um Odin, um pai que não foi bom, né? Porque criou uma Hela que virou uma déspota e uma guerreira sanguinária, criou um Thor mimado, né? E também um guerreiro, mas que pelo menos vai mudando também ao longo do MCU, né? Ao longo dos filmes. E criou um Loki também muito mimado, né? Por outro lado, muito pouco amado, e que desabrocha nessa série de forma fantástica e se mostra um personagem muito bacana. E aí, né, para quem não sabe, Thor ganha uma segunda temporada porque a história é simplesmente muito interessante e vai trazer muitas consequências estrondosas para o universo Marvel, né? Porque agora o que nós temos é, por exemplo, logo, acho que daqui a algumas semanas, já começa a série What If, né, que é aqui conhecida, né, e se isso acontecesse, né, e se acontecesse isso, o que significa, né, era um branch, né, uma parte dos quadrinhos que abordava assim, e se o Hulk em vez de verde fosse cinza, né, todo o tempo, e se o Capitão América em vez de ser o Steve Rogers fosse Tony Stark? E assim por diante, né? Coisas, realidades paralelas, né? Que sempre funcionaram muito bem nos quadrinhos, e a gente gostava de ver esses takes, né? Essas ideias de como abordar um determinado personagem. E o que acontece? Bom, se o multiverso está criado, né? E Sylvie liberou o que há de pior em termos de confusão, né? Através da morte de Nathaniel Richards, o que vai ter agora, né, a série What If, explorando as diversas multi-realidades, multidimensões criadas, e que também aí, né, justifica o final de WandaVision, né? Então eles realmente vão fazendo um trabalho primoroso, típico de história em quadrinhos, né, que encaixa, né, roteiros com outros roteiros, ainda que tenha furos, que seja, né, que tenha seus problemas, mas de forma geral a amarração é muito bem feita, né? Então, palmas aqui, né? Espero que continue trazendo essas boas histórias e me divertindo muito, né? Pelo menos para mim é um grato divertimento poder assistir as séries da Marvel, tá? Concorda comigo? Não concorda? O que você achou? Quer que eu analise alguma coisa específica da série? Comenta aí embaixo, comenta comigo. Vem me falar o que você pensou da série, se você achou ruim, se você achou boa. Para isso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal e que habilitasse o sininho ali para receber as notificações de quando tiver um vídeo novo. Tá? E se você tiver interesse em outros assuntos, vem conversar comigo. Em breve eu vou estar lançando mais vídeos aí, né, à medida que o tempo permitir. E novamente conto com a ajuda de vocês. Então, que novos caminhos floresçam, que você se cuide, que você esteja bem, tá? Permaneça seguro e que novas histórias a gente possa compartilhar essas ideias aqui e contar elas um para os outros, né? O tempo todo. Como é bom a gente ouvir histórias, né? Principalmente quando são legais assim. Então, muito obrigado e a gente se vê.